Muito bem, amigos e amigas, estamos aqui no quarto e último bloco do Economia e Desenvolvimento dessa semana, recebendo o Dr. Carlos Biderman, consultor empresarial, um homem viajado e especialista nessa área de empresas, de negócios, de consultoria e tal, e sobretudo de economia de um modo geral. Biderman, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, além de ser gremista, né? Obrigado, Silvio. Esse detalhe aí eu vou deixar para outro dia. Obrigado, né? Silvio. Prazer estar aqui contigo, com os teus telespectadores aqui. É verdade. Dr. Carlos Biderman, nós sabemos aí, lá no começo do ano e no fim de 2020, em função, claro, da pandemia e tal, muitos institutos de pesquisa, não só do Brasil aqui, mas a OCDE, por exemplo, ela fez uma projeção de que o Brasil teria uma queda de 9% no ano passado, não deu isso, deu 3,1%. E começaram com uma projeção do PIB do Brasil neste ano de 2, pouco, depois subiu para 3, 4, agora está mais de 5% e até 6%. Como é que se explica isso? Eu acho que não tem grande mágica nisso, né, Silvio? Essas projeções são feitas em cima de expectativas, muitas vezes, que não se realizam, né? Claro que 6% é em cima de uma base negativa, né? Acho que, basicamente, o Brasil tende a recuperar a economia de 2019, que já seria fantástico se isso efetivamente acontecesse, tudo indica que vai acontecer. Mas a grande verdade é que o Fica em Casa não teve o efeito tão negativo quanto se imaginava, né? Eu acho que houve um exagero, especialmente dos governos estaduais, no Fica em Casa. Se não tivesse havido tanto exagero, certamente a economia não teria caído tanto e poderia estar subindo até mais a partir agora desse ano, porque, enfim, houve uma injeção importante de recursos na economia, o que está gerando inflação, que é natural também, mas houve essa injeção, enfim, esse auxílio emergencial que está sendo concedido ajudou muito as famílias de baixíssima renda, de baixa renda. Então, tudo isso gerou um consumo razoável, né? Eu acompanho, tenho alguns clientes, Silvio, que fazem produtos de consumo, né? E essas empresas estão bem, né? Não tiveram assim, grandes prejuízos no ano passado, pelo contrário, e até estão aumentando as suas margens esse ano, aumentando os seus faturamentos. Então, basicamente, boa parte da economia brasileira se manteve estável. Houve um dano, sim, muito significativo, e aí as mensurações são um pouco mais complexas nas pequenas e médias empresas que sofreram demais com esse processo como um todo, né? Então, a gente percebe isso andando pelas ruas das cidades, Porto Alegre especialmente, a quantidade de pequenos comércios, pequenos varejos que fecharam nesse meio tempo. Até nos próprios shoppings, olhando, a gente vê que isso aconteceu, né? Então, realmente, a gente tem aí talvez um efeito negativo nesse processo, ou seja, uma concentração maior nas empresas que estavam mais estruturadas. Aliás, Silvio, a gente lembra, acho que a gente comentou isso aqui no teu programa, no início da pandemia, a principal preocupação das empresas é preservar o caixa, elas preservaram o caixa. Quem não tinha, quem estava endividado, realmente sofreu muito. E aí o apoio, enfim, das instituições financeiras existiu, mas não foi talvez na dimensão que precisasse para segurar essas pequenas empresas para se manterem no mercado. Então, pequenos varejos, restaurantes, quantos restaurantes fecharam e quantos grandes restaurantes muito antigos aqui em Porto Alegre ameaçaram fechar. Então, esse processo de deslocamento do consumo, especialmente naquelas famílias que não perderam renda de consumo que era para vestuário, para restaurantes, enfim, passaram a ser produtos, enfim, para dentro de casa, que as pessoas melhoraram a sua casa, investiram em reformas, investiram no mobiliário melhor. Teve um bom desempenho. Construção civil, então, aquele consumo que ele foi redirecionado para algumas atividades. Então, isso efetivamente aconteceu, mas a economia como um todo, se ela tiver, vamos dizer assim, efeito líquido negativo 2021, vai ser uma vitória extraordinária do Brasil, né? Contra todas as expectativas e contra todos os pessimistas e todos aqueles arautos do negativismo que estão aí espalhados pela sociedade, liderados por uma imprensa que vem fazendo, como a gente já conversou aqui, um péssimo trabalho de apoio ao país como um todo, né? Na verdade, a imprensa está boicotando o desenvolvimento, a ética e a moralidade do país, que estava entrando num outro rumo. E, na verdade, quando tu fala aí, todo o segmento, assim, é o sistema, né? O sistema, ele reage, ele resiste a ser mudado, a ser dilacerado, como o Bolsonaro está tentando. Quer dizer, mudar um sistema corrupto, um sistema de apadrinhamento das instituições e tal, por um outro que seja mais razoavelmente destinado a suprir as necessidades da população. Mas falando nisso, Biderman, o que eu observo é o seguinte, quer dizer, nós temos as redes sociais hoje que, graças a Deus, fazem um grande contraponto a esta mídia mentirosa, a partir da Rede Globo, seus puxadinhos em todos os estados, a grande mídia
impressa também, aí as redes sociais exercem esse papel, ou seja, hoje, por exemplo, se vê uma grande revolução na questão da infraestrutura do país. E não é só infraestrutura de estradas de rodagem, mas ferrovias, transporte de cabotagem, fluvial, pelos mares e tal. E isso está trazendo, assim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a BR-116, que liga aqui Guaíba até Pelotas, já está daqui a pouco está quase duplicada integralmente, faltam 60 e poucos quilômetros, e vai ser entregue provavelmente até o final deste ano. E era uma obra de muitos anos. Assim como ela, várias, por exemplo, no centro-oeste, no norte, no nordeste, aquelas grandes ferrovias, grandes rodovias sendo asfaltadas. Me lembro aquelas imagens de caminhões, centenas de caminhões, tudo atolados no bairro. Hoje, essa realidade está mudando. Quer dizer, há um outro Brasil que está sendo escondido por essa grande mídia. Eu não tenho dúvida, Silvio. Eu nem faço, vamos dizer assim, a questão é que é os fatos, né, Silvio? E a sociedade, ela percebe os fatos, né? Eu não me lembro exatamente dos números, não tenho esses dados, mas eram cerca de 2 a 3 mil obras paradas há muitos anos no Brasil e que se foram retomadas e muitas delas concluídas, que se iniciaram, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás e que agora estão sendo concluídas, especialmente no Nordeste, né? A evolução da infraestrutura brasileira, a evolução da infraestrutura de maneira geral no país como um todo é extraordinária, né? Pela conclusão dessas obras, não que esse governo, que o Bolsonaro tenha iniciado grandes obras, não, ele está simplesmente, através do ministro da Infraestrutura, fazendo um trabalho excepcional, enfim, concluído aquelas obras que estavam paradas e em ritmo lento há muitos e muitos anos. Então, a gente percebe isso aqui no Rio Grande do Sul, já com alguma evolução, e o Brasil todo, especialmente no Nordeste, e isso a sociedade percebe, a sociedade nota esse tipo de coisa. Não dá manchete de jornal, mas se a gente for reparar, até pelas redes sociais, como tu diz, toda semana tem alguma inauguração importante acontecendo pelo país, né? Então, tudo isso reflete, vamos dizer assim, uma ação positiva, né? Não dá para se fazer ainda, né, Silvio, uma avaliação do governo Bolsonaro como um todo, porque ele foi profundamente afetado pela pandemia e profundamente afetado pelas críticas exacerbadas que existem todos os dias na imprensa. É uma perseguição total. Porém, as coisas boas que acontecem deixam de ser notícia e passam a ser os factoides, passam a ser as manchetes da grande imprensa nacional, infelizmente. Agora, a sociedade percebe isso, ela percebe as movimentações positivas que acontecem, né? Nunca morra de amores pelo Bolsonaro, longe disso, mas é justo reconhecer aquilo de bom que está acontecendo. Eu acho que o combate à pandemia, pode-se falar em vacina atrasada, pode-se falar em vamos dizer assim, as coisas que ele eventualmente tenha falado. Mas o Brasil tem ido muito bem na vacinação. O Brasil tinha uma infraestrutura para vacinas extraordinária, montada pelos governos militares lá desde os anos 70. Então, isso ajudou demais. E então, poxa, o Brasil acho que vem fazendo um bom trabalho nessa questão da vacina. É um dos países mais rápidos em termos de vacina que a gente tem percebido no mundo, pela quantidade de pessoas. Não é um país pequeno como a Alemanha e Espanha, que estavam muito atrás do Brasil hoje, até está mais equilibrado, a própria Itália, a própria Inglaterra. Mas então, poxa, acho que tudo isso reflete, vamos dizer assim, numa perspectiva, vamos dizer assim, de mais otimismo da sociedade brasileira, que não está, vamos dizer assim, correspondida pela mídia nacional, infelizmente. Então, infraestrutura é um dos elementos, eu acho que a própria economia, como a gente falava há pouco também, a questão da segurança melhorou muito no Brasil nesses últimos tempos, acho que a pandemia ajudou também nesse aspecto, pela redução da circulação de pessoas, mas já voltou quase ao normal, a segurança vai muito bem, né? Então melhorou bastante. Eu acho que, enfim, a gente tem uma perspectiva para 2022 muito complexa, mas tem que haver o reconhecimento daquilo que de bom está sendo feito e vai continuar sendo feito até o final do ano que vem. Então, com todas essas ressalvas que possa se fazer, acho que o Brasil caminha, sim, para uma recuperação importante. Temos aí um fato importante, na minha opinião, né, Silvio, que é essa reforma tributária, que é desastrosa. Infelizmente, o governo mandou alguma coisa que é absolutamente descabida e talvez seja até bom que isso tenha acontecido, porque tenho visto as movimentações empresariais e da sociedade como um todo, mais recentes, de derrubar a reforma integralmente, ou seja, dar foco na reforma administrativa, que, enfim, que vai reduzir despesas, vai tornar o governo mais ágil, as estruturas mais velozes. Então, tudo isso
remete à possibilidade de perspectiva de rejeição integral da reforma tributária ou do aumento de impostos. Na verdade, é só aumento de impostos, até alguns chamam de confisco, mas então, havendo a reforma administrativa, primeiro vamos reduzir despesa, depois vamos tratar de aumentar a receita. Infelizmente, todos os governos do Brasil, sem exceção, primeiro tratam de aumentar impostos, aumentar a arrecadação e depois de reduzir despesas, o que sempre é muito ruim. E um exemplo lamentável é o nosso governo do Estado aqui, que sempre tentando aumentar impostos e trabalhando pouco na redução de despesas. Biderman, naturalmente que tu falaste que eu não sou bolsonarista, não morro de amores pelo Bolsonaro. A questão não é não o Bolsonaro, mas é o governo e o propósito dele, o objetivo dele, que é de liberalizar um pouco mais a economia, dar liberdade econômica, propor assim os mecanismos capazes de incentivar o empreendedorismo, mas principalmente o foco da questão da moral e da ética, né? Quer dizer, nós tivemos governos do PT aí que foram mais corruptos da história da civilização. Tanto é que o Lula é considerado o maior ladrão da civilização ocidental. Quer dizer, então, isto já seria um grande ganho para a população, ou seja, deixar de ter esse ralo, né, de tantas granas. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas estimou numa das revistas da Conjuntura Econômica recente que o Brasil, nos governos do PT, teve uma perda de mais de R$1 trilhão. Imagina R$1 trilhão sendo posto no ralo da corrupção. Quer dizer, aí esse é o estilo, é o que o Bolsonaro traz de novo, quer dizer, é uma agenda diferente, ética e moralmente em favor da sociedade. É isso, né, Silvio? Infelizmente a sociedade esquece muito rápido, né, tudo que aconteceu de ruim, e eu fico pasmo às vezes de perceber que, vamos dizer assim, todo esse desvio de recursos, como tu diz, Lula talvez o maior ladrão da história universal, não só do Ocidente, mas universal. Então, poxa, e a sociedade esquece esse tipo de coisa, ele segue tendo apoio popular e, vamos dizer assim, uma intenção de voto bastante elevada, né? Então, a moralidade, a correção, a ética, não são aparentemente valores importantes para a sociedade brasileira. Eu acho que eles são, na verdade, tá? Tem esse factóide que a gente falava há pouco que acaba jogando uma certa turvidez sobre isso, se é que eu posso usar essa expressão, liderado por um Supremo Tribunal Federal que tem sido absolutamente leniente nesse aspecto e, vamos dizer assim, e valorizando, enfim, detalhes mínimos em relação e esquecendo a essência dos fatos. Então, eu acho que a sociedade brasileira respeita a ética, respeita a moral, respeita, enfim, esses valores, não quer a corrupção de volta. Mas, infelizmente, não é isso que está, vamos dizer assim, alardeado pela grande mídia brasileira, infelizmente. Então, pegam um factóide de novo, como esse pequeno assunto aí das vacinas, a gente não tem uma conclusão sobre se houve ou não, mas nem aconteceu a compra, tá certo? Então, isso é transformado num evento fantástico e tudo aquilo que aconteceu no governo do passado passa por esquecimento. Então, acho realmente muito ruim esse tipo de coisa, mas, como tu disseste, acho que as redes sociais refletem a realidade dessas coisas e a sociedade brasileira não quer de volta a corrupção, o desvio de recursos. Perfeito. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos ver se vem mais... Eu sei que é muito complicado a tua agenda e tal, mas mais vezes seguido, porque realmente nós estamos em processo de ebulição na questão econômica, política e tal, e isso é importante te ouvir também. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço. Bom falar contigo sempre. Então tá. Bom, o nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Um novo encontro na semana que vem. Até lá.